Você já assistiu o trailer desse canal? No trailer eu digo que esse canal é um canal de revolução, de resistência, etc. Sempre serei contra governos autoritários e corruptos. Não existe governo comunista democrático. Eles sempre serão autoritários e criminosos. Eu responsabilizo o Alexandre de Moraes e o STF por conivência com o aumento da insegurança jurídica e ferindo os pilares básicos da democracia. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Revolução ou greve? Não importa, chame como queira, vai parar geral. É greve sim, é revolução sim, e tudo isso e um pouco mais. É desobediência civil, é uma demonstração de não. Quer chamar o nosso não de não aceitar os resultados? Pois bem, TSE, cadê os códigos-fonte? TSE, cadê a transparência eleitoral? Cadê as nossas liberdades de falar, de duvidar sem ir preso? E cadê o seu dever de esclarecer com serenidade e não com autoridade? Revolução é uma palavra com origem no latim revolutione. Significa o ato ou o efeito de revolver ou revolucionar. Não há como não falar sobre revolução sem mencionar a Revolução Francesa. A Revolução Francesa teve como motivação a infelicidade social causada por razões econômicas e políticas internas e externas, como, por exemplo, más colheitas e etc. O povo francês percebia que a França estava ficando para trás em comparação com outros países em avanço, como, por exemplo, a Inglaterra. A sociedade iluminista e burguesa verificou o sucesso da Revolução Americana, o que motivou o derrube do regime absolutista, autoritário, como o nosso jurídico, por exemplo, e corrupto como o seu PT, que naquela altura, o PT, digo, os franceses, com medo de perder os seus privilégios, a nobreza tentou se defender com todas as medidas que o rei Luís XVI tinha para poder endurecer as leis e controlar a população insatisfeita. Isso te lembra o quê? No dia 14 de julho de 1789, quando o povo soube que o rei pretendia dissolver a Assembleia, houve um assalto e destruição da Bastilha, prisão do Estado, que era o símbolo da repressão do regime absoluto, que eu comparo ao autoritarismo jurídico imperdoável do Alexandre de Moraes e seus coniventes pares. O Brasil quer igualdade, fraternidade e liberdade. Esse foi, aliás, o lema da Revolução Francesa. Mas igualdade, fraternidade e liberdade não é o mote das perseguições políticas e sociais dos ministros do STF/TSE e já adotadas pelo governo ilegítimo do criminoso, não inocentado juridicamente, da sua pecha de ladrão. Mas agora vamos a uma aula de petismo. Como corromper a verdade e dar um caráter moral, cívico, legal, na sua própria imoralidade. Vamos lá. Lula fez um discurso voltado diretamente ao agronegócio, dizendo que estará ao lado de quem está disposto a fazer o certo. Para aqueles que quiserem teimar e continuar, desrespeitando a lei, invadindo o que não pode ser invadido. Peraí, teimar em desrespeitar a lei? Invadindo o que não pode ser invadido? Será que eu escutei direito? Nesta semana, o movimento Sem Terra invadiu 2 propriedades rurais na Bahia. Quem nos acompanha pela TV Jovem Pan News está vendo as imagens. De acordo com o MST, a invasão ocorreu em áreas improdutivas da empresa Ferbasa, o que não é verdade. Alguém do MST foi preso? Alguém do MST foi preso por desrespeitar a lei? A invasão aconteceu no último sábado. A cerimônia foi interrompida pelo barulho da manifestação na porta da igreja. Indignado com o desrespeito, o padre encerrou a celebração no meio. Por desrespeitar as religiões? E nesse momento, os manifestantes invadiram o prédio.
Foi o vereador Renato Freitas, do PT de Curitiba. Sob o comando dele, os manifestantes subiram no altar e transformaram o local num palanque político. Por invadir igrejas? Porque nesse país tudo vale. A única coisa que não vale é o cidadão bandido achar que pode desrespeitar a boa vontade da sociedade brasileira, a nossa Constituição e a nossa legislação. Aprenderam como se faz? Zangão. É o único canal que mete o ferrão sem dó.